Olá! Primeiro ano, tudo show, tudo beleza? Vamos lá, vamos seguir, vamos caminhando. Preciso aí falar duas coisas para vocês, na verdade três. Talvez aí no fundo, aí, em alguns momentos aí da nossa aula, talvez vocês escutem aí algumas musiquinhas, umas músicas, até uns cânticos evangélicos, mas não vem aqui da minha casa, uma vizinha que de vez em quando a gente está para gravar a aula, alguns dias de semana, ela coloca aí um som um pouco mais alto. E como eu preciso gravar a aula, não posso perder tempo. Para não atrasar, não dá para esperar ela, né, desligar o som. Então, se estiver escutando aí, tomara que não, mas caso escute, é isso. Segunda coisa, eu já falei, acredito que eu já venho falando já algumas aulas e estou repetindo. Não deixem, além de fazer todos os exercícios propostos por todos os professores, não esqueça de acessar o PH, de fazer lá o que tem lá proposto para você, né, os exercícios propostos pelo PH, enfim, porque isso acrescenta pontos para você naturalmente e vai ser muito legal, né, você fazer, porque só vai te ajudar. E uma terceira coisa é que você precisa estar atento aí, ficar atento. Nós teremos o projeto interdisciplinar, será no dia 30 de setembro. Estamos a um mês, está acelerado, corrido, mas fique atento aí. Naturalmente, os professores ficarão encarregados aí da sua turma e entrarão em contato com vocês tranquilamente, passando assim tudo para vocês e vocês vão ficar sabendo por eles, mas só para vocês ficarem atentos, a gente está falando aí para vocês já se ligarem. Vamos lá, vamos às aulas. Há algum tempo nós estamos falando sobre liberdade, falamos sobre demos a definição de liberdade, sobre o direito de ir e vir, sobre a não trocar o certo pelo duvidoso, ficar atento quando tiver dúvida, pergunte. Nós falamos sobre o preço da liberdade. Nós caminhamos mais um pouco depois falando sobre a liberdade, uma necessidade. Né? Demos a definição de necessidade, aquilo que é necessário, essencial. E aí continuamos a falar sobre conquista de liberdade, entre outras coisas. As consequências de não saber usar dessa liberdade. Falamos também de liberdade com responsabilidade. Todos querem a liberdade, mas às vezes falta, né, o compromisso, a responsabilidade, que administrar o que nós temos é complicado. Conquistar talvez não seja tão difícil como administrar. E eu quero voltar a esse assunto de administrar, de conquistar, nessa aula, porque hoje nós vamos falar de liberdade. Que coisa boa! Que coisa boa é a liberdade. É verdade? É verdade. Eu quero começar falando dessa coisa boa. Mas no sentido, todos os sentidos, na verdade. Pensa numa coisa boa. Você vai pensar num monte, você vai pensar em algumas coisas boas. Comer é muito bom, né? Mas fazer exercício também. Talvez você não goste muito, mas quem come um pouco ou muito precisa fazer exercício. Pensa em outra coisa boa. Roupas. Mesmo que você não seja dado a ter muitas roupas, que eu acho difícil no caso de adolescente, mas tudo bem. Mas roupa é uma coisa boa, que você tem, que você ganha, enfim, é legal ter. Quando eu falo de roupa, eu tenho incluído aí calçados, né, tudo. Né? Pensa numa outra coisa boa, passear. Eu acredito, né, que todos gostam de sair, lugares variados. E aí a gente volta, né, à pandemia. A pandemia tem feito com que a gente, né, passe um aperto aí nas nossas vontades de ir à praia, de ir muito a shopping, ter a nossa liberdade, passear e tal, tal, tal. Mas, né, passear é um negócio muito show, muito bom. Pensa em uma outra coisa boa. A gente pode falar aqui em amizades, ter amigos, ter colegas que a gente possa estar com eles, sair com eles e que também no momento
está meio que restrito. Então, poderíamos falar de coisas boas, de outras coisas boas em outro sentido. Mas vamos pensar aqui, diante disso tudo, como você reage diante dessas coisas boas. Naturalmente, você reage bem. Bem, quem não gosta de coisas boas? Seríamos doidos, varridos, malucos, se a gente falasse que coisas boas são ruins. Por isso, coisas boas. E eu duvido muito, pode até ser, né, que nesses 4 itens que eu acho que eu falei, foram 4, comida, roupa, no geral, amigos e passear. Isso. Não sei se foi nessa ordem, mas foi isso. Eu acho que é quase impossível alguém dizer que não gosta de nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque são coisas boas. Pensa numa coisa boa. Liberdade. Gente, liberdade é alguma coisa fantástica. Fantástico. É muito, muito bom. E você é livre. E quando eu falo em livre, claro que eu estou falando num sentido de que hoje você ainda tem as suas limitações, por ainda não ser de maior, por os pais precisarem cuidar de você, isso tudo eu já falei, a gente vai dar uma acelerada aí. Mas eu estou falando no sentido de liberdade, seus pensamentos, daquilo que você pode pensar. Algumas coisas, claro, que você pode fazer, que seus pais sabem que não é ruim, que você pode tranquilo fazer, porque você vai conquistando confiança, também já falei sobre isso. Mas assim, eu quero hoje falar de liberdade como uma coisa boa, e eu quero voltar principalmente para aquilo, agora, nesse momento, para aquilo que você determinou ser. Pensamento. Você está caminhando para um futuro que tem tudo para ser muito bom. Sim. Você já está no primeiro ano do ensino médio. Faltam 4 meses, praticamente, que nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro. Se for colocar no papel, não tem nem 4 meses, porque no início de dezembro, fazendo as provas passando, você está liberado. Então você tem aí setembro, outubro, novembro, restinho de agosto, um pouquinho de dezembro. Menos de 4 meses botando no papel. Você está se preparando para algo, né, que no ano que vem já é ensino, no segundo ano do ensino médio, depois terceiro ano, e aí você já está se preparando, já deve estar se preparando para a tão sonhada faculdade, que não é nada mais, nada menos que dar prosseguimento à sua vida profissional, à sua independência, o seu preparo melhor para emprego, para a profissão que você naturalmente, alguns já definiram, outros estão entre uma e outra, ou uma e outras, mas isso vai se acertando com o tempo. Você também, né, provavelmente começa a pensar em algo mais seu. Daqui a pouco você é de maior, daqui a pouco você, como eu disse, está na faculdade, daqui a pouco, eu estou falando daqui a pouco sem tempo específico, pode ser, e tem anos ainda aí que a gente não sabe quantos anos. Daqui a pouco você vai constituir a sua família, você vai ter a sua casa, você vai ter, enfim. E eu sempre falo que não é para te assustar, mas você também terá as suas contas. E isso tudo, né, é bom saber disso, que a gente casa, né, achando só que não, tem os compromissos, naturalmente eu sei que você sabe disso. Mas isso tudo é um processo que eu já passei, seus pais já passaram, outras pessoas já passaram, vão continuar passando e você também. Faz parte, tudo faz parte, mas sabendo que essa coisa boa, que é liberdade, ela precisa ser encarada como um desafio. Pensa um desafio. Qual o maior desafio que você tem hoje? Eu não sei. Mas eu posso colocar aqui que, se não for o maior, um dos maiores desafios que você tem hoje é concluir o ensino médio com louvor, com as melhores notas que você pode conseguir. Não é com aquelas notas que você só quer passar, porque não, que você pode muito. Então,
é um desafio. Talvez hoje seja o principal desafio que você tenha. Talvez. Mas você pode ter outros. Um outro desafio que você tem, depois de concluir o segundo grau, é já estar pensando na faculdade, como eu disse. Depois, um outro desafio, sua vida profissional, junto tudo isso. Então, assim, desafios. Desafios. E desafios é uma coisa bacana. Nós nunca, você e eu, nós nunca vamos deixar de ter desafios, porque a vida, né, é assim. Alguns desafios nós conseguimos resolver de forma mais tranquila. Outros desafios, eles demoram mais. Uns desafios dão mais dor de cabeça, ou seja, nos preocupam mais, demoram mais a resolver. Outros são mais tranquilos, mas os desafios eles vão nos dando experiência, vão dando a você experiência. Por quê? Porque você vai aprendendo, e quando a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo como driblar os desafios, resolvê-los com menos peso. E uma outra coisa, vai também você poder ajudar outras pessoas que vão chegar até você, vão estar próximas a você com os mesmos desafios ou desafios parecidos que você já teve, e você, pela sua experiência agora, quando você estiver lá, vai poder ajudá-los. Você percebe que é uma cadeia, vem tudo assim, numa sequência? Porque desafios são assim. Até porque, acredito eu, que se nós não tivéssemos desafios, a vida seria sem graça. E quando eu falo em desafios, eu não estou falando daquelas coisas que nos causam ou que podem nos causar danos. Já falei também sobre isso, não é nada disso. Eu estou falando de desafios normais, bacanas, né, que a gente precisa transpor. Claro que na nossa vida possa ser que venham desafios bem complicados. Sim, né? Ninguém está livre dos desafios mais difíceis, mais complicados, que trazem peso, às vezes trazem dor, enfim. Mas a grande verdade é que quando a gente fala de desafio, é preciso se preparar para enfrentá-los. E a liberdade é um grande desafio. Eu falei aqui para vocês de quanto mais liberdade, mais responsabilidade, é verdade. A Bíblia fala assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Você não é cobrado hoje como você era há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Você cresceu, você desenvolveu, você amadureceu. Então, naturalmente, seus pais, eles têm um pouco mais de confiança em você, dependendo daquilo que você demonstra. Porque às vezes nós cobramos muito, que a gente quer liberdade. É aquele chororô de sempre, que eu também já disse. Porque eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Tem gente que até chega ao drama, parece um ator, uma atriz. Eu não posso fazer nada nessa casa. Nossa, que exagero. Você pode. Só que para tudo tem um limite. Deixa eu te dar uma notícia aqui, que se eu não falei, estou falando agora, e se eu já falei, vou repetir, isso é importante. Apesar de sermos livres, sempre será imposto sobre nós limites. Eu já falei, nós já trabalhamos uma aula falando de limite. Se nós não tivermos limite, não tem quem nos pare. Quando não tem nada nem ninguém que nos pare, provavelmente algumas coisas vão complicar. Por quê? Porque nós precisamos de alguém para falar assim, isso aqui não foi legal não. Isso aí que você quer fazer pode ser feito de uma outra maneira. A gente precisa de alguém assim. Verdade. A gente precisa de pessoas. A gente pega aí um gancho aí na sociedade, vamos falar um pouco de sociedade, que a gente vê que isso é muito normal. Nós vivemos em sociedade, mas você pode todas as coisas na sociedade, dentro da sua liberdade? Não. Aonde você vai, tem limite. Seja lá em qualquer lugar. Vamos para o colégio. Colégio Batista do Vilar. Tem limite. Quer ver o negócio? Você não pode usar celular em sala de aula. São limites. O colégio pode, faz.
Não pega o seu celular, mas você não pode usá-lo. Você percebe? Limite. Mas alguém falou assim, me dá o celular aqui. Não, a menos que você use em sala de aula e aí você é convidado, né, para dar um pulo até a coordenação, por isso, pelo uso indevido de celular. Mas você fica com seu celular. Você não pode usar. Limite. Normal. Ah, professor, tem limite? Temos. Temos. Porque a regra vale para todo mundo. E eu também já falei isso, mas só para refrescar a sua memória, por exemplo, às vezes você tem uma calça mais moderna lá de rasgada, que antigamente usar calça rasgada todo mundo te encarnava, né? Pô, não tem dinheiro para comprar uma calça, não? A calça rasgada, que não sei o que, era a maior vergonha. Hoje, o contrário é que é verdade. Não que usar uma calça assim tá rasgada é normal. Mas hoje se compra, se paga caro uma calça porque ela é rasgada. Que situação. Ficou moderno. Então a gente vê que muda algumas coisas. Mas o Colégio Batista do Vilar, e eu acredito que todos os colégios, né, não se pode usar calça rasgada. Isso vale para quem? Para você, aluno, para nós, professores. Normas. Eu tenho liberdade, eu sou professor. Eu também não posso usar celular em sala de aula. A menos que seja algo urgente, eu vá lá, comunique a coordenação que se alguém ligar para mim eu vou atender, porque eu estou numa situação, né, de emergência, não me espera. Aí tranquilo. Eu também não posso usar celular em sala de aula. Se eu esquecer de desligar, que não é para esquecer, eu preciso desligar. Vou botar no silencioso. Se tocar, eu não devo atender. Vale para você, vale para mim. Também não posso de calça rasgada. Regras. Limites. Você é professor, tem liberdade? Tem. Eu tenho liberdade para entrar no colégio na hora que eu chego. Mas eu não posso sair antes do meu horário. Então, sou livre. Mas tem um limite para minha liberdade. E isso é bacana. Porque senão, vou usar um termo aqui bem assim, senão viraria bagunça. Infelizmente ou felizmente, eu não vou dizer, mas nós precisamos de limite. Se nós fôssemos ou tivéssemos, na verdade, a consciência de que nós precisaríamos cumprir aquilo que nos é determinado, sem ninguém ficar nos olhando, sem ter que fazer, escrever isso, colocar pra gente, tal, seria tranquilo, mas lamentavelmente não é assim que funciona. Dentro da nossa liberdade existem pessoas também. Como às vezes, eu estou dizendo, às vezes, a gente, você, eu, a gente pode assim se distrair, digamos, distração. Por distração, esquecer do outro, alguém vai estar de olho e falar assim, opa, volta aqui assim, para a gente não fazer de novo. E, para ser muito sincero, algumas vezes podemos até fazer de caso pensado, propositadamente, burlar as normas, as regras, porque eu faço. Ninguém tem nada com isso. Isso é usar mal a liberdade. Toda vez que a gente burla as normas, burla as regras, mesmo sabendo que tem, nós estamos fazendo uso da nossa liberdade de fazer alguma coisa porque nós esquecemos do outro. Sempre teremos o outro envolvido. Não dá para se viver dentro da nossa liberdade esquecendo do outro. Sinal. Vou avançar o sinal porque eu não estou vendo ninguém. Mas do nada pode aparecer alguém que viu o sinal fechar, atravessou e vem o motorista e tal. Quem infringiu o limite? O motorista. Por isso se precisa do sinal e que algumas vezes nem são respeitados. Se tendo sinal não são respeitados por mim, por você não dirige ainda, ou dirige, mas não pode dirigir porque não tem carteira, ele é de menor. Se nós fazemos isso, nós adultos, você imagina sem regras. Com o sinal lá e com a gente correndo risco de ser multado. Limite de velocidade lá, e de vez em quando
motorista, nem que então fala motorista todo mundo, todos os motoristas no meio, inclusive eu. A gente pode extrapolar, mas está lá, limite de velocidade, 100 km, 90 km, 80, 110. Pronto. Nós temos esse desafio. Mas por que que às vezes? Tem também uma outra situação na liberdade, que é aquela coisa da impunidade. Eu faço porque outro fez e não aconteceu nada com ele. Primeiro, o fato de não acontecer nada com ele não quer dizer que não irá acontecer com você ou comigo. Poxa, mas fulano fez, cansou de fazer, nunca foi pego. Eu fiz a primeira vez e fui pego. Pois é. Vai querer correr o risco? Da primeira vez? Não. E aí, uma outra coisa. Você, que é primeiro ano, provavelmente vem, eu não sei se é a maioria, eu não presto atenção, mas às vezes a grande maioria do primeiro ano venha de ônibus. Alguns pais trazem, outros ainda vêm de van do colégio e tal, mas eu acho que uma boa parte vem, né, de ônibus. Vem sozinho, ou vem a pé, dependendo de onde mora. Bom, isso é confiar em você, que você vai vir direitinho para o colégio, tomando cuidado, terminar a aula, vai voltar para casa também direitinho, sem parar em lugar nenhum, a menos que você tenha que passar os seus pais já sabendo. E aí seus pais te dão essa liberdade. Pô, fulano, você agora está no primeiro ano, e aí tem aquelas orientações repetidas, que são importantes, tem aquelas outras novas e importantes, e que na sua cabeça, no geral, assim, eu já sei de tudo isso. Só que saber não é fazer. Pegou? Saber não é fazer. E aí um belo dia, pela primeira vez, sei que você não faz isso. Estou citando um exemplo, que talvez você já tenha tido colega que fez. E talvez tenha se dado bem. Você não vai para casa. Você dá uma voltinha por aí. Com outros coleguinhas. E aí suponhamos que aconteça algum imprevisto. Seu pai e sua mãe estavam fora e decidiram vir mais cedo. E aí você saiu 1 hora do colégio, 10 para 1, vai chegar em casa às 3 da tarde. Quando você chegar lá, seus pais já estão. Você chega com o uniforme do colégio. Você vai fazer o quê? Você vai contar a verdade ou vai dizer que ficou no colégio? Se você falou que ficou no colégio fazendo A ou B, vai cair do cavalo. Porque naturalmente seu pai e sua mãe vão entrar em contato com o colégio e vão saber que você não estava no colégio. Até porque para ficar no colégio, os pais naturalmente têm que saber. E onde você estava? Você vai poder contar onde você estava? Quando acontece isso, a primeira coisa que os pais fazem, além da bronca, é tirar alguns benefícios. E dependendo do que for, você será vigiado e perderá a credibilidade. Sim. Quando perdemos a confiança, quando as pessoas perdem a confiança na gente, a gente perde uma parte da liberdade. Porque nós perdemos a pessoa perdeu a confiança na gente. Dá para reconquistar? Sim, dá. Mas é um outro processo. É como se zerasse toda aquela conquista e começasse tudo de novo. E aí vem aquilo que eu falei. Mas eu só fiz uma vez. Não era para fazer nenhuma. A gente acaba fazendo isso. Acho que não é. Sabe por quê? Porque existem pessoas, e que não é culpa delas, que pode tentar envolver você em algumas situações. A sua liberdade, e eu já falei que falo, precisa ser com responsabilidade. Percebe? E aí um cuidado. As regras do outro. Além de burlar regras, às vezes nós queremos usar a regra do outro. Eu acabei de falar aqui. O outro sempre fez, mas deu certo. Mas com você pode não dar, querido.
querido. Ah, o outro já fez 10 vezes, 5 vezes, nunca foi apanhado. É, mas você foi na primeira. Quais são as regras, as suas? Não faça isso, não faça aquilo. Isso aqui pode. Quando for para algum lugar, liga, pergunta e vê. É melhor perguntar, é melhor não arriscar. Riscos desnecessários. Punições avante. E eu estou chamando de punição para focar bem. Riscos desnecessários, você pode ser disciplinado. Vou usar uma palavra mais branda. Você pode ser disciplinado pelos seus pais, naturalmente. E será. Porque foi pela cabeça do outro que você nem conhece, não conhece ele, conhece do colégio, não sabe se a família dele permite alguma coisa, ou sabe se ele fala não, não importa, mas você não é o outro, você não deveria burlar as regras e não deveria ir pela cabeça do outro. Portanto, não se deixe influenciar pelo outro. Percebe? E é interessante que eu disse e repito, cada um tem suas normas, suas regras, porque cada um tem suas famílias. Ninguém é igual a ninguém. E cuidado, porque em busca da liberdade, você pode estar vivendo perigosamente. Não tem aquele filme Velozes e Furiosos? Tem um que é mais velozes e mais furiosos. Olha só. Ah, furiosos já é uma palavra que demonstra raiva, né? Uma coisa assim. Então, mais velozes, mais furiosos. Existem pessoas. Tem um ditado antigo que fala assim: pobre nunca comeu melado, quando come se lambuza. Trazendo para o dia a dia. Você que começa a experimentar uma liberdade e não sabe aproveitar, vai se lambuzar. Porque não tem jeito. Tem um outro ditado que diz assim: mentiras têm pernas curtas. E é verdade. Uma hora você pode até fazer, mas uma hora você será pego no contrapé. E quero voltar a falar de um assunto aqui que eu acho que eu já toquei algum tempo atrás. E eu tenho muita preocupação porque essa faixa etária de vocês estão vivendo. Era por isso que eu citei aqui, eu lembrei, citei os Velozes e Furiosos, porque é um filme realmente com muita adrenalina. Eu não gosto muito desse tipo de filme, não, meu, mas talvez você goste. E assim, é um filme de adrenalina pura, do início ao fim. Como eu disse, talvez você tenha visto todos eles, como eu não vi. Eu sempre vi um pedacinho e paro, porque eu sei que tem muita ação, mas não é o tipo de filme que eu gosto muito, então eu não acompanho, não vejo. Mas qual é a ideia do filme? É que são aquelas aventuras extremamente perigosas, arriscadas, e que às vezes até a vida, né, dos personagens são arriscadas na maioria das vezes, seja por causa da corrida, da disputa, dos desafios, sejam por causa do dinheiro envolvido, da amizade, enfim, um monte de coisa. Então há riscos nessa liberdade que eles impõem, né? Mas eles são atores. Aquilo ali não é vida real. E aí vem você, vem outros querendo viver, né, de qualquer jeito, irresponsavelmente, porque a palavra liberdade, que é uma coisa boa, está na adrenalina. E como eu disse, essa idade ela é complicada, porque vocês se verem assim voltados para emoções muito fortes. É aquela coisa da emoção, de viver adrenalina e tal, vai lá em cima e quer. E aí é preciso ouvir aquela vozinha que fala assim, ó, cuidado, não é assim. Se for por aí, as coisas podem não acabar bem. Sempre tem a voz da sensatez. Mas às vezes a gente não tem essa sensatez. Por isso que a nossa mente precisa estar sã, sarada, para que não é que não venham os pensamentos, é impossível não vir. Isso é humano. Nós somos seres humanos.
Claro que vem a vontade, claro que as chamadas, digamos assim, tentações aconteçam, mas o seu raciocínio precisa ser lógico, padrão, e você entender que por mais que os outros dizem que é assim, que é assado, que eu me divirto, tal, existem formas muito mais saudáveis para se viver e que nem você nem ninguém vai correr risco. Qual que você deve dar preferência? Naturalmente é que você não corre risco, porque são riscos desnecessários. Você vai correr risco de estudar, que é desafiador estudar, aprender, ser o melhor aluno. Viver é um desafio. Então, assim, são desafios que você encara. Agora, por que que dentro da sua liberdade você tem que correr riscos de óbitos, de ossos quebrados, de ficar com sequelas pro resto da vida? Não é inteligente, você concorda? Mas nessa fase, às vezes, alguns adolescentes se acham meio que super-homens. Queria dizer um negócio pra você, que você já viu, já deve ter visto. Tem um filme que até o super-homem morre. Ele até volta. Mas humanamente falando, se morrer não tem como voltar mais. Humanamente falando. Percebe? Então não corra riscos sem necessidade. E, portanto, né, você precisa manter um equilíbrio, uma mente saudável, porque, como eu disse, pensar você vai pensar. Sim, sua mente é livre. Graças a Deus, a nossa mente ela é boa, funciona bem. Mas entre pensar e fazer, é preciso cuidar das suas emoções. E é também preciso, independente da sua religião, eu também preciso cuidar do seu espiritual. Porque às vezes a pessoa não está muito antenada. Por quê? Porque quando você lembra de Deus, que foi o autor da vida, e quando você percebe que o sacrifício já foi feito por você, você não deve, não precisa viver perigosamente para provar nada para ninguém, porque não é necessário. E aí você precisa se libertar desse negócio, de toda essa pressão, porque tem um texto, eu quero ler um texto com você muito bacana no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36. As pessoas não dão muita importância para a vida espiritual. E volto a dizer, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião. Estou falando de Deus. Que às vezes nós não damos muita importância. Mas a sua vida espiritual ela precisa ser cuidada. Conhecereis a verdade vos libertará, e João, o capítulo 8 de João 36 diz: se o Filho, se Jesus libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Tem muita gente vivendo em prisão. Prisão espiritual, aquele que vai te esmagando, te imprensando contra a parede, e você às vezes não vê solução, mas há solução para qualquer tipo de comportamento que você está tendo diferente, que você no fundo sabe que não é muito legal. Mas tem outro texto que é um conselho muito show para você, está lá em Provérbios. Provérbios é um livro do sábio rei Salomão, camarada super inteligente que viveu muito, né, a sua vida, viveu intensamente. E ele vai escrever algumas coisas para a gente muito bacana, lá no capítulo 14, versículo 12, que diz assim, Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem um outro que é o mesmo, no capítulo 16, versículo 25, que diz assim, há caminho que parece reto ao homem, mas no fim conduz à morte. Dois textos, né? Capítulo diferente, versículo diferente, mas a mesma coisa. Por que eu fiz questão de citar? Porque é importante. Se está repetindo, se já está lá uma vez, já está ótimo. Mas já está repetindo em conselhos, né, os mesmos conselhos, é que a gente deve se apegar a isso.
há caminhos, há atitudes dentro daquilo que a gente até pode fazer que parecem bons, mas não são bons. E que no final vai levar aqueles que vão por esse caminho tragédia. A palavra diz, que o texto diz morte. E como eu disse, toda essa adrenalina, toda essa força, toda essa intensidade que você tem, ela precisa ser canalizada e viver de maneira coerente, dentro daquilo que você sabe que é normal. E você já sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é bom para você. Portanto, a liberdade, que é uma coisa muito boa, precisa ser vivida de maneira coerente, sensata, tranquila. Valeu, tchauzinho, até a próxima.